Boa noite. Hoje eu vou começar aqui uma série de exercícios, porque eu comecei a resolver aqueles primeiros exercícios e o pessoal achou muito difícil. Então eu vou começar na parte básica de associação de resistores, que é resistores em série. Tá? Eu vou mostrar como que é a composição da tensão, corrente e resistência e começar a fazer exercícios de resistores em série, depois resistores em paralelo, resistência mista. E na sequência a gente vai entrar no circuito RL e RLC, tá? Resistores em série. Vou mostrar uma associação de resistores em série, onde a resistência equivalente é a soma total de todas as resistências dos resistores associados. Então, na associação de resistores em série, o que a gente tem? Eu tenho que o somatório de todas essas resistências te dá uma resistência total do circuito. Nesse circuito onde os resistores estão em série, eu tenho que a tensão total do circuito, que é a tensão UT aqui, é a soma da queda de tensão desse resistor, a queda desse, nesse e nesse. Enquanto estiverem, os somatórios dele tem que dar igual ao somatório, o valor total da fonte. E como se comporta a corrente? No circuito série, eu tenho uma corrente que é a mesma que passa no resistor 1, 2, 3, 4, quantos estiverem, vai ser a mesma corrente que vai percorrer esse circuito, que é o I total. Então, vamos aqui para um exercício resolvido. Eu tenho essa associação aqui, onde eu tenho um resistor de 10, um de 6, um de 8 e um de 24 ohms. E tem uma fonte de 48 volts. O que eu peço nesse exercício? Qual a resistência equivalente? Que é a mesma coisa da resistência total. Então, basta eu fazer o quê? Somar esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, eu tenho 48 ohms. Segundo, a corrente em cada resistor. Como a gente viu lá em cima, a corrente aqui é o quê? O I total, ela passa por todo o circuito e retorna para a fonte aqui. Então, a corrente que vai passar aqui é a mesma desse, que é o I total. Como que eu faço isso? Uso aquela fórmula, tensão dividido pela resistência total. Como a gente já calculou a resistência total aqui, 48, e a fonte é 48 volts, então, ó, 48 volts dividido por 48 ohms vai me dar 1 ampere. 1 ampere é a corrente total desse circuito. Essa corrente ela vai passar nesse resistor com a mesma intensidade. E aí, qual é a terceira pergunta? Qual a DDP? Qual a tensão em cada resistor? Como que eu calculo tensão? Tensão é igual a resistência vezes o valor da corrente que está passando nesse resistor. Como é que eu vou fazer isso? A tensão no resistor 1. Qual o valor do resistor 1? 10 ohms. E a corrente está passando nele? 1 ampere. Então, 10 vezes 1, eu tenho 10 volts em cima desse resistor. No 2, 6 ohms, 6 vezes 1, 6 volts aqui. No 3, 8 vezes 1, 8 volts. No 4, R4 vale 24 ohms, 24 vezes 1, 24 ampere, 24 volts. Aí, como que eu vou achar a tensão, para confirmar a tensão total? Se eu somar 10 mais 6 mais 8 mais 24, me retorna os 48 volts. Que a lei diz o seguinte, que o somatório das quedas de tensões ao longo do circuito é igual à tensão total da fonte. Aí depois eu pede o quê? Qual a potência em cada resistor desse? Potência é tensão vezes corrente. Eu já tenho a tensão nesse, tem a corrente que é 1. Então, 10 vezes 1, 10 watts, 6 watts, 8 watts, 24 watts. E a potência total? Se eu somar todas as potências, ou se eu pegar esse vezes a corrente total, dá 48 watts. Então, tanto faz eu somar a potência no resistor 1 com 2, com 3, com 4, dá 48. Ou se eu multiplicar 48 vezes 1, 48 watts. Tá? Então, esse é um exercíciozinho básico de associação séria de resistores. Tá? Eu vou fazer um outro depois, mais um outro. Aí depois a gente vai passar para o paralelo. No paralelo a gente vai ver a diferença. Aqui no série a gente tem a mesma corrente e tensão, somatório das tensões da tensão da fonte. No paralelo, a gente vai ter a mesma tensão e o somatório das correntes vai dar a corrente total da fonte, tá?
Obrigado. Vamos pro próximo.